Vem, Espírito Santo, doce hóspede da alma. Mas eu não te quero como hóspede, eu te quero como presença duradoura, presença eterna. Porque somente tu poderás fazer-me entender e viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é trazido por São Lucas, capítulo 17, dos versos 26 a 37. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez todos morrerem. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Neste dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perder, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus estava trazendo aspectos da história, porque a história sempre se repete. Nós achamos novidades, nós achamos que estamos atingindo o cume das coisas, mas a história humana sempre se repete. A tecnologia poderá ser diferente e extremamente mais avançada, mas o ser humano, o coração humano, a realidade humana é extremamente repetitiva. Veja que Jesus traz fazer memória, fez esta memória na época de Noé. Como é que estava o ser humano na época de Noé? Ele mesmo diz, né? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, nem estavam ali para qualquer outra realidade. E o que aconteceu? Aquela geração foi destruída. Depois Jesus faz memória do tempo de Ló, que vivia numa cidade perversa, Sodoma. E Jesus diz o que acontecia, como era a perversidade daquele tempo. E, igualmente, não porque Deus castiga ou porque Deus destrói, não é isso. O ser humano, quando faz opção pela perversidade, ele se
autodestrói. Veja que quando assassinamos alguém, aquele remorso, aquele sentir-se perseguido, sentir-se como que vingado daquela situação, é a nossa autodestruição. Deus não precisa fazer nada. Nós nos ferimos, nós nos autodestruímos com o pecado. E Jesus também fala da mulher de Ló, que tinha recebido uma ordem: não olha para trás. E ela virou-se para trás e tornou-se uma estátua de sal. Por que aquela mulher olhou para trás? Porque em seu coração também tinha aqueles desejos de perversidade. Porque quando se olha para trás, principalmente com saudades dos desvios da nossa vida, dos pecados que deixamos de fazer o que fizemos, por incrível que pareça, às vezes nos arrependemos dos pecados que não fizemos. Olhar assim para trás é tornar-se uma estátua de sal. Quantas estátuas de sal temos dentro de nós? Precisamos pedir a Deus que sua infinita misericórdia atue sobre todas estas estátuas de sal que trazemos em nossa mente, em nosso coração, em nossa história. O olhar para trás, com saudades do pecado, com saudades do mal, com saudades talvez de uma vida egoísta, dominadora e assim por diante. E os discípulos perguntaram: Senhor, quando é que vai acontecer tudo isso que tu estás falando? Jesus dificilmente dá uma resposta direta, mas faz um questionamento, diz algo para que cada um reflita, penetre no seu interior e busque o sentido daquilo que Jesus está falando. Então Jesus não responde diretamente, mas ele diz: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Nós sabemos que os urubus fazem este trabalho de devorar as carniças. E é interessante porque um homem mau tem ao redor de si muitos que também são maus. O pecado nunca acontece isolado. O roubo nunca acontece isolado. Sempre tem um punhado de pessoas que favorecem aquela situação de roubo, de morte, de mentira, de leis aprovadas, leis terríveis. Então, onde está o cadáver? Onde está aquela situação podre, fétida, cheia de vermes? Ali, ao redor daquilo, muitos se reunirão também. Olha que profundidade que Jesus fala. Será que nós estamos ao redor de cadáveres? Ao redor de situações de mal, de perversidade? Será que estamos ao redor disso, destes cadáveres? Ou será que estamos junto ao ressuscitado? Onde está a nossa vida? Somos como os abutres ou agimos e somos filhos de Deus? É isso que Jesus quer nos dizer, nos levar ao entendimento da sua verdade. Amém.